O discurso, assim, recorrente do Ricardo Salles do melhor perder em pé do que ganhar de 4, isso só atrapalha. Isso é coisa de gente imatura. Por que o PL não colocou a Cristina Grêmio como candidata? Não colocou a Cristina Grêmio como candidata porque se compôs com o centrão do PSD, candidato do Ratinho. Esse é um exemplo, tá? Na minha opinião, em que se ganhar o Pimentel, ganhou, mas ganhou de 4. Nós temos que mudar o sistema e isso deve acontecer de baixo para cima. A triste situação do Brasil é o seguinte: o Brasil negociou seus princípios durante toda a história com a esperança de que um dia, mais cedo ou mais tarde, as coisas iriam mudar. De que o certo era ter estratégia e fazer acordos com políticos da pior estirpe para vencer aos poucos. Sempre com a mesma conversa furada de que tudo era um jogo e que deveria ser jogado. Pois bem, dezenas de anos se passaram, meus bisavós morreram, meus avós morreram, meus pais morreram e nada mudou. Se em alguns pontos nossas vidas hoje é melhor do que a vida que os nossos avós viveram, isso não se deve a políticos brasileiros, mas sim a pessoas ao redor do mundo, como Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, pessoas que trouxeram para o mundo melhorias em geral e que com essas melhorias respingou um pouco também para o Brasil. Contudo, o que realmente nossos políticos entregaram? Nossos políticos entregaram um narco-estado onde a gente não tem mais paz para viver. A gente sai para trabalhar e não sabe se volta para casa. A gente manda o filho para a escola e não sabe se por causa de um celular ele vai perder a vida. Visto tudo isso, o que nós começamos a ter hoje no cenário político e na população? Começamos a ter políticos como Nicolas, Cleitinho, Ricardo Salles, que estão cansados de fazer acordos escusos em troca de migalha para a população. E a população que não é tola começou a pensar assim também. E quando eu digo a população, eu não estou me referindo somente ao pessoal de direita. Existem muitas pessoas de esquerda, como eu mostrei aqui no canal, o jornalista que estava apoiando o Pablo Marçal, um jornalista de esquerda. E por que isso? Porque a população, embora tenha as suas opiniões, as suas visões de mundo, o que todo mundo quer é a mesma coisa: paz, segurança, saúde, independente se é de direita ou se é de esquerda. Com isso, nós começamos a agir por nossos próprios princípios morais e não porque Bolsonaro ou qualquer outro político manda. Afinal de contas, e como eu já disse, não devemos negociar os nossos valores, não devemos negociar nossos princípios, principalmente com políticos como Valdemar, Kassab ou qualquer um que faça parte desse sistema, porque entendemos que podemos até perder as eleições, mas não perderemos mais a nossa dignidade fazendo pacto com coisa ruim, porque fazendo pacto com coisa ruim, você pode até comer das migalhas que caem da mesa, mas você vai perder a sua dignidade e pode até mesmo perder a sua alma. Como Salles mesmo disse, é melhor perder de pé do que vencer de 4. E o povo está acordando. Como o sistema sempre ditou as regras e agora começa a ver que está perdendo o poder de manipulação, começa a ficar desesperado. A síntese desse desespero político veio através de um ser chamado Silas Malafaia, que a vida inteira enganou muitos, mas que agora começa a cair a sua máscara também. Silas Malafaia expressou todo o desespero do sistema em ver que o povo não aceitaria mais imposições do Bolsonaro, do próprio Silas Malafaia e votar em políticos como Nunes. E tudo isso porque eles acham que são donos da direita. Eles acham até que são donos das nossas vidas e que devemos, de todas as formas, subserviência a eles. Do jeito que esse povo é megalomaníaco, é capaz deles acreditarem que são donos até das nossas almas. Mas como muitos não aceitaram a negociar os seus valores e decidiram apoiar o Pablo Marçal, o que aconteceu foi um ataque por parte desses mesmos, como Bolsonaro e Silas Malafaia. Ataque até mesmo a pessoas que antes eram seus apoiadores, dando claro recado que ou a gente apoia eles ou eles vão nos destruir. Bolsonaro atacou o Nicolas, o Salles, o Caiado e até mesmo no último dia 7 de setembro atacou o pessoal que também estava ali lutando por liberdade, que estava no outro caminhão, como a Carla Zambelli, o Marco Antônio, o Adrilles. Silas atacou seus próprios fiéis e até mesmo outros pastores, como o Marcos Feliciano. Tudo isso porque eles não suportam ver o brasileiro pular fora desse sistema nefasto e que impede o Brasil de se tornar um grande país. Como eu já disse, Bolsonaro, o Silas, Ricardo Nunes, esse povo é tudo milionário.
Para eles pouco importa o país, mas para a gente que é povo, o país é a única coisa que a gente tem. Bolsonarismo virou uma seita. Seus filhos e influenciadores como Kim Paim ainda querem enganar o povo dizendo que é melhor vencer de 4. Essa de vencer de 4 eu deixo pro Kim Paim. Eu tô fora. Esse jogo político é tão sórdido que, por poder, hoje na cidade de São Paulo, estamos com mais de 200 mil domicílios sem energia elétrica. Pois, como sempre, quem paga por esses acordos entre corruptos é o povo. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Vamos começar com esse vídeo do Salles justamente com esse assunto de negociar valores e princípios. O Kim Paim disse que o povo estava errado, que tinha que apoiar o Bolsonaro de qualquer forma, que era melhor vencer de 4. Já o Ricardo Salles mostra que não é assim e, como eu já disse, a vida inteira foi assim. Chega uma hora que a gente tem que mudar. Não é possível viver mais 500 anos no Brasil cometendo os mesmos erros, esperando resultados diferentes. A visão do Kim, ela é uma visão muito funcional, né, de tudo isso, e válida, eu entendo, mas eu não concordo, eu vou explicar por quê. Se você for pegando cada um desses exemplos que ele citou, vamos começar pelo exemplo das prefeituras, né, depois a gente chega na Câmara dos Deputados. Exemplo das prefeituras. Por que o PL não colocou a Cristina Grêmio como candidata? Não colocou a Cristina Grêmio como candidata porque se compôs com o centrão do PSD, candidato do Ratinho. Não teve o desprendimento de dizer, não, a Cristina é a candidata do PL. Se a Cristina estivesse no PL, essa decisão sobre a Prefeitura de Curitiba já tinha acabado há muito tempo. Só que acabaram se curvando ao centrão, colocando um candidato do PSD para ser o cabeça de chapa, sacrificando o Paulo Eduardo Martins, que é um cara ótimo, um cara nosso, foi deputado federal, um grande deputado federal, e o Paulo está lá, apanhando como vice o Pimentel, tendo a Cristina Grêmio, que deveriam estar juntos. Ali era um lugar propício para você ter uma candidatura da Cristina ou o Paulo, qualquer um dos dois, na cabeça de chapa. Mas o que prevaleceu? Prevaleceu a visão do Valdemar e da turma mais profissional da campanha, e assim fizeram um acordo com o candidato do Ratinho. Esse é um exemplo, tá? Na minha opinião, em que, se ganhar o Pimentel, ganhou de 4. Né? Se ele perdesse, você tinha mantido a militância, você tinha conseguido unir todo mundo. Lá está todo mundo dividido, todo mundo batendo cabeça, justamente porque não teve a firmeza e a coragem de ter uma candidatura própria de direita no PL. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, São Paulo, mesmíssima coisa. Valdemar bateu o pé que queria o Ricardo Nunes, porque tem lá, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador Félix, tem lá secretarias, subprefeituras e uma série de outros envolvimentos na administração da prefeitura e que, portanto, pesam muito mais para esse lado do PL, que é um lado de máquina, que gosta de máquina, gosta de estar dentro da administração, pesa muito mais para eles isso do que, eventualmente, uma candidatura própria. E eu quero lembrar aqui que, quando eu defendi a candidatura própria, eu não defendi só a minha candidatura própria. O que eu disse à época? Isso tem vídeos e mais vídeos dizendo isso. Qualquer candidato nosso da direita que topar e que tiver condições, que tiver disposição, tiver apetência e capacidade, enfim, todos esses elementos para concorrer de forma competitiva, eu abro mão e apoio. Agora, nós temos feito a maior bancada da Câmara e a maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para pegar e colocar um candidato que não é de direita, nunca foi, está no MDB, que tem 3 ministérios no governo da Dilma, é ligadíssimo a todo mundo que atrapalhou o governo do Bolsonaro do começo ao fim, né? Não podemos esquecer isso. Todo mundo que atrapalhou o governo do Bolsonaro do começo ao fim está lá dentro da campanha do Ricardo Nunes. É João Dória, é Rodrigo Garcia, é um monte de gente que não é agora. De 2019 até agora, fizeram tudo para atrapalhar o Bolsonaro. Tudo. E aí a gente vai lá e entrega o maior cacife eleitoral da cidade de São Paulo para um candidato que não nos representa. Aí vai dizer, olha, mas colocamos o Melo Araújo. Tá bom, o Melo Araújo é boa pessoa, andou me atacando aí indevidamente, mas é boa pessoa. Só que vice, e o Bolsonaro sempre disse isso em relação ao Mourão, né? Não podemos esquecer o que as coisas foram, o passado recente. Qual era a frase em relação ao Mourão? Vice não manda porra nenhuma. Portanto, você ganhar o Nunes dizendo, não, mas nós temos o Melo Araújo. Tá bom, mas usar as palavras do próprio Bolsonaro, vice não manda porra nenhuma. Em relação a esse assunto, gente, deixa eu tentar explicar uma coisa que o Kim e esse povo, Silas Malafaia, tenta passar pra gente. Sabe? Como eu disse no começo do vídeo, 500 anos, tem gente que vem aqui brigar, não é 500 anos, é só 100 e poucos. Tá bom,
mas a vida inteira. Foi a vida dos meus bisavós, da minha avó, da minha mãe, enfim, durante toda essa história. O que foi passado pra gente? Primeiro que não tinha a internet, mas com o advento da internet nós começamos a enxergar as coisas. Pessoas comuns, cara, até, olha, no canal, pessoas de 60, 70 anos, que hoje, que antigamente não tinha, né, só tinha Globo, hoje tem a internet e começaram a enxergar as coisas. E com um fator muito bom, que é a maturidade e a experiência, coisa que o jovem não tem. O jovem tem o controle da internet, mas o idoso, né, a melhor idade, como se diz, ele tem a experiência. E ele está aprendendo, se adaptando a essa modernidade da internet, das redes sociais. Então a gente tem esse fator e a gente consegue ver, sabe, o jovem, o Kim Paim é jovem, não deve ter nem 30 anos, ele tem uma visão muito curta do sistema. E não é só, sabe, não precisa viver, mas, cara, quando você viveu tudo aquilo, quando você consegue refletir, nem no Brasil o Kim Paim mora, o cara mora na Austrália, velho. O que ele quer passar pra gente é que devemos jogar, mas não deu certo, gente. Não deu certo. E por que não deu certo? Durante toda a nossa história, foi esse jogo de cartas marcadas, né? O teatro das tesouras. Daí entrou o Lula, arrebentou com tudo, a Dilma arrebentou com tudo. O brasileiro nunca teve nada. Tudo que teve não foi por causa de políticos, e sim por causa da evolução mundial que respingou para o Brasil. E mesmo assim, enquanto outros países já tinha a internet mais veloz, já tinha celular, o Brasil começou, sabe, pegar os refugos desses países. Mas até isso, não foi por causa dos nossos políticos. Foi por causa da evolução mundial. Ou seja, não deu certo fazer esse tipo de acordos com políticos corruptos. E isso, o Kim Paim quer mostrar pra gente, moleque que mora na Austrália, quer falar que esse é o jogo certo de ser feito. Vencer de 4. A vida inteira, o brasileiro, com essa ideia do Kim Paim, tá vencendo de 4. E tanto é uma coisa que não vai para lugar nenhum, que nós conseguimos eleger supostamente um presidente de direita em 2018, que foi chutado da presidência em 2022 e que hoje mal pode falar, porque tem medo de ser preso. Bolsonaro tem medo de ser preso. Não sei porquê, gente. Sabe, Bolsonaro? Tudo bem que eu tô aqui sentado na minha casa, bem confortável, mas o povo tá preso, Bolsonaro. O povo tá preso, vai fazer 2 anos já. Você, como o capitão, deveria afundar junto com o navio. Deveria, sabe, dar o exemplo. Deveria continuar atacando o Alexandre de Moraes, como você fez no caminhão. Deixa de ser canalha! Ah, mas vão te prender. Prendesse. Você seria pra mim um Marte. Mas o que você faz? Você vem agora, junto com esse monte de vassalo, junto com Silas Malafaia, um cara que enganou os fiéis a vida inteira, dizer que é melhor vencer de 4 fazendo acordos escusos com os mesmos políticos de toda a história do Brasil. E pior que vocês conseguem convencer muitas pessoas. Quando eu assisti esse vídeo no Áudio Verde, eu olhei os comentários para ver o que o pessoal estava comentando. E 40% estavam apoiando o Kim. Não deu certo, gente. Não deu certo. E quando você negocia seus valores com pessoas corruptas, com malandros, eles não cumprem as suas promessas. Daí você perde a sua dignidade e tudo. E a sua liberdade. Porque quem negocia com bandido está cometendo o mal também. E é isso que eles estão tentando empurrar para a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira, por causa da internet, que não foi coisa dos políticos brasileiros, e sim, sabe, de Elon Musk, que lança um monte de satélite pelo mundo, enfim, o brasileiro acordou, o brasileiro viu que, porra, eu negociei a vida inteira, meus avós negociaram, né, eu digo assim, meus avós, mas em política, tá? O Brasil negociou a vida inteira com esses bandos de corrupto, e a gente não tem segurança. A gente é um país atrasado. Então, cara, pra que eu vou colocar a minha dignidade como moeda de troca se não vai ser cumprido nada? Ah, mas é um jogo. Não, não é um jogo. É um jogo que os únicos vencedores são eles.
e não a população. Quantas pessoas saem para trabalhar e morrem? Acabou. O Clezão morreu. Quanto vale o dia de liberdade de uma pessoa inocente? Quanto vale a liberdade desse povo que está lá preso? E o Bolsonaro com o Valdemar. O que eles fizeram? Vamos negociar a prefeitura de São Paulo. Olha a briga que está acontecendo agora. Como o Salles falou, era para o Bolsonaro ter apoiado o Pablo Marçal, era para o Bolsonaro ter apoiado logo de cara a Cristina, mas por vencer de 4, ele tá aí, ó, se ferrando. O Bolsonaro, ele é rico, recebeu 17 milhões de Pix. Ele pode negociar, que se dane, é o povo que vai se ferrar, mas o povo não. O povo cansou, o povo não ganhou nada. A única coisa que o povo ganhou foi imposto em cima de imposto. Nós sustentamos vocês, nós sustentamos... Cara, até os 17 milhões, Bolsonaro, você ganhou do povo no Pix. Além dos impostos que nós pagamos, o povo foi tão ingênuo que fez Pix pra você ainda, Bolsonaro. E tem gente que ainda faz. A gente acordou, a gente não quer mais negociar os nossos valores. O Nicolas não apoiou o Nunes porque ele cansou de negociar os seus valores. O Ricardo Salles cansou de negociar os seus valores. Não teve nada em troca. A vida inteira não teve nada em troca para você dizer que é um jogo e que devemos jogar. Não, que se dane. Chega, acabou. Já que é para perder, então a gente perde de pé. A gente perde mantendo a nossa dignidade. A gente perde na política, a gente perde a eleição, mas pelo menos mantém a nossa honra. E isso que pessoas como Kim Paim, moleque, que nem no Brasil mora, quer que o povo acredite que é melhor perder de 4. Ele deve adorar perder de 4, né, Kim Paim? Pessoas que estão tentando ditar o que nós devemos fazer. E com isso tudo, o que acontece? Vem Bolsonaro, Silas Malafaia, desesperados, porque estão perdendo o apelo popular. O Pablo Marçal, sabe, eles atacaram o Pablo Marçal como se o Pablo Marçal fosse o grande culpado, o grande perigo. Não, vocês não entenderam. O povo, ele quer alguém. O Pablo Marçal foi só esse alguém. Assim como o Bolsonaro foi só aquele alguém em 2017, que depois se juntou com porcos e se sujou. E agora é o quê, cara? Bolsonaro não vence mais. O Bolsonaro só vence porque a gente vai tentar, as pessoas de bem, por exemplo, se for Lula e Bolsonaro, a gente vai tentar com o menos pior, tentar mudar de alguma forma, porque o Bolsonaro perdeu muito apoio popular. Qualquer pessoa que pensa, que coloca as suas emoções de lado e coloca o racional na frente, não apoia mais o Bolsonaro. Não apoia. Eu estava em um almoço em família onde todos eram bolsonaristas. Pessoas daquele almoço tinham ido para os QGs, outros queriam ter ido para Brasília. E eu falei, não vai que vai dar ruim. Porque eu já acompanho a política, eu sabia. Estavam todos contra o Bolsonaro. Era assim, nossa, nem me fale desse cara. Ó, tô de saco cheio do Bolsonaro. Por quê? Sabe por quê? Porque você se vendeu, Bolsonaro. Você fez o acordo com o diabo. E quando você faz o acordo com o diabo, acaba. E daí vem o Silas Malafaia, que é o próprio diabo, que ele vendo que o povo está acordando, ficou desesperado. Ele foi a voz do sistema. Pela boca do Silas Malafaia se ouvia os gritos de desespero do sistema em ver que o povo não mais aceitaria as suas imposições. Eu não consigo nem ouvir mais a voz daquele ser repugnante, abjeto, que é o Silas Malafaia, que em 2016 estava com o Alckmin, em 2018 foi pro colo do Bolsonaro porque viu que o Bolsonaro ia vencer e agora já está pulando no colo do Tarcísio. Ah, mas e aí? Como que vai mudar? Vai ficar assim para sempre? Esse vídeo do Leandro Ruschel é muito interessante, quer ver? Ó? Olha o que ele fala e eu em sequência comento. Qual seria o melhor candidato à presidência do Brasil nas próximas eleições? Eu não vejo que um candidato específico possa salvar a lavoura. E eu acho que esse é um dos erros que nós cometemos, colocar muita esperança e muita expectativa num líder, né, num candidato à presidência que possa nos tirar dessa situação horrível que nós nos encontramos. Então,
eu não coloco muito foco nisso, até porque um candidato terá que receber a unção do sistema, ou seja, uma pequena chance de um candidato ser um candidato interessante para o país. O que eu acredito é num trabalho de formiguinha de longo prazo, em que nós vamos ocupando espaços em Câmara dos Vereadores, em associações comerciais, em associações de pais e mestres, na própria imprensa, né, nas instituições, na justiça, na educação, promovendo uma mudança, uma conscientização de como o Brasil deve ser organizado e do que está errado. Eu acho que isso pode fazer diferença para o país. Na política partidária, especialmente lá no topo, na presidência, eu vejo que a diferença é pequena, né? Nós temos que mudar o sistema, e isso deve acontecer de baixo para cima. Como ele disse, devemos mudar o sistema, começando de baixo para cima. Mas como você começa a mudar se você seguir o que estava dando errado? Como você quer resultados diferentes seguindo cometendo os mesmos erros? Devemos começar como o povo está falando, como o povo está fazendo. O Nunes é sistema? Dane-se, não vou votar nele. Ah, mas e o Pablo Marçal a gente não sabe. Dane-se, eu não sei. Prefiro votar no que eu não sei do que na porcaria que eu sei que é porcaria. Para mudar, tem que ser aos poucos, como o Leandro Ruschel falou. Mas tem que ser aos poucos e certo. Porque do modo que o Kim Paim está falando, que o Eduardo Bolsonaro está falando, não vamos boicotar todo o partido Kassab. Não vai boicotar todo o partido Kassab? É negociar com o diabo. O que eles fizeram? A prefeitura de São Paulo estava certa. Então, a prefeitura de Curitiba deixa para o Kassab. Ao invés de apoiarem a Cristina, que era o certo, não, deixa lá para o Kassab. E aqui em São Paulo, a gente fica com o Nunes. O que aconteceu? Tiraram o Pablo Marçal, sobrou Nunes e Boulos, o Kassab foi lá e pau! Começou a atacar o Nunes. E agora o Bolsonaro começa a atacar o Kassab, tentando apoiar a Cristina, coisa que deveria ter feito desde o princípio. Vocês estão vendo que negociar com o Satanás não dá certo? Ele sempre vai trapacear. Bolsonaro tinha negociado a prefeitura de São Paulo com o Nunes. Errado? Errado pra caramba. Ah não, mas o meu vice, o Melo Araújo, que não manda nada. O vice é uma virgem num bordel. Não muda nada. Contudo, deixaria Curitiba para o Kassab. O que aconteceu? Nunes foi para segundo turno aqui. O Kassab não cumpriu a sua promessa, começou a atacar o Nunes. E agora o Bolsonaro está tendo que atacar lá em Curitiba, apoiando a Cristina Grêmio. É com esse tipo de acordo que o Kim Paim quer mudar o país. Esse tipo de acordo que nunca deu certo. Esse tipo de acordo que matou as nossas crianças, os nossos trabalhadores, que transformou o Brasil em um narco-estado. Ah não, devemos mudar, devemos jogar a política, dando uma de que é expert. Você não é expert de nada, Kim. Você é um moleque que nem mora no Brasil. Os filhos do Bolsonaro nem falo, porque esses aí estão mamando na teta do Estado. Então, mas esses vassalos que seguem o Bolsonaro quer fazer você acreditar que vencer de 4 é a melhor opção. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixa nos comentários o que você acha de tudo isso. Você acha que cometendo os mesmos erros nós teremos resultados diferentes, como o Kim Paim deseja? Eu acho que não. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.